Agora uma reportagem exclusiva. Documentos inéditos revelam que uma tragédia que aconteceu há 30 anos na Baixada Santista pode ter sido o maior incêndio do Brasil. Na Vila Socó, em Cubatão, em vez de 93 mortos, que é o número oficial, o total chegaria a 508. Entre as vítimas, muitas crianças e bebês. É o que revelam arquivos da Justiça, aos quais os repórteres Tony Chastinet e Rodrigo Hidalgo tiveram acesso. Silva, Santos, Souza. Sobrenomes comuns no Brasil, consumidos no que pode ter sido o maior incêndio da história do país. Quem morava aqui? Minha mãe e meus irmãos. Quantos irmãos? 6 e um sobrinho. Eu saí assim já caindo, eu moro nessa entradinha aqui, saí caindo por aqui. Quando eu cheguei aqui, ali eu vi aquele pipoco. Quando eu vi aquele pipoco, eu corri para pegar meus 2 crianças, aí pronto. Este é o memorial das 93 vítimas oficiais da tragédia do dia 25 de fevereiro de 84. Famílias inteiras morreram. Eu estou atrás da sua família. O senhor achou aqui no centro esportivo ou no hospital? No cantinho. Uma história que nunca foi bem contada durante o último ano do regime militar e no início do governo de Franco Montoro em São Paulo. 93 pessoas só não foi. Alguns corpos dali sumiram. Teve muita gente também que, em vez de correr para o lugar certo, correu para dentro de fogo. O número de vítimas mortas pelas chamas na favela da Vila Socó, em Cubatão, pode ser 5 vezes maior do que o divulgado, 508, ultrapassando tragédias como a da Boate Kiss em Santa Maria, ano passado, e a do Gran Circo norte-americano em Niterói, década de 60. Uma explosão e a morte de centenas de pessoas. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade ao processo do caso, que foi desarquivado só agora, no fim de maio, a pedido da OAB. Operação Abafa. À época, nós vivíamos e vivenciávamos o último ano da ditadura no país. E Cubatão, nós éramos área de segurança nacional como Santos. Por que tantas crianças desapareceram das escolas no outro dia? Por que ninguém foi responsabilizado? Por que o relatório da CETESB da época não coincide com o relatório da Petrobras? 6.000 famílias moravam em palafitas construídas em um terreno perto de dutos da Petrobras, tubos que transportam até hoje derivados de petróleo. Uma tragédia indescritível, corta o coração de todos, é imprevisível. Houve um erro de operação e um vazamento de 700 mil litros de gasolina. Não foi feito nenhum plano de evacuação. A gasolina estava vazando desde 1h da tarde, então já por volta de 8, 9, 10 horas da noite, o pessoal foi dormir. Esse documento histórico, e que nunca havia sido divulgado, assinado por 5 legistas na época, revela que mais de 300 crianças podem ter morrido. Os peritos ainda relatam que havia 300 crianças matriculadas em escolas da região, mas que apenas 60 voltaram às aulas. Ednei nunca soube o que aconteceu com os colegas de sala. Eu estudava numa classe que tinha 31 alunos. Quando eu voltei para a classe, tinha 14. Remexer no passado é a chave para a identificação de todas as vítimas, e a solução do mistério sobre as crianças mortas pode estar nos arquivos da escola onde a maioria delas estudava. Nesta gaveta estão os prontuários dos cerca de 1.000 alunos matriculados em 1984. Os legistas concluíram que grande parte dessas crianças foi reduzida a cinzas por causa da temperatura. O ano da tragédia terminou na Escola Municipal João Ramalho com 300 desistências, número muito maior do que o colégio costumava ter. No ano anterior e no posterior, a média de estudantes que deixou a escola foi de 200. Nesta creche da Vila São José, nome oficial da Vila Socó, os registros mostram que 44 crianças de 5 e 6 anos, matriculadas em fevereiro, dias antes do incêndio, desapareceram sem justificativa. No ano seguinte, a escola teve quase 2 classes a menos. Os amigos jogavam bola junto, da minha idade, que faleceu. Todos eles, você sabe, se integram à relação oficial de mortos? Cara, só sei que eu lembro o nome de um, eu vejo lá na relação. Uma das crianças que constaram oficialmente como vítimas foi a filha de Maria Selma, que não quer mostrar o rosto. E a menina estava dormindo, minha filha tinha 3 anos e 9 meses. Dona Didi perdeu o marido que entrou no barraco para salvar os 4 filhos. Nós corremos, eu com meus filhos, tudo. Eu pensei que ele estava correndo também, mas ele foi.
morreu lá. Não há como mostrar o rosto do herói, porque as fotos dele também se perderam no fogo. Eu, na minha conta, eu acho que tem mais de umas 500 pessoas que morreu lá. O promotor do caso, na época, admite que pode ter havido subnotificação. Não foi possível identificar todos. Existe a possibilidade de ter sido mais. O trauma ficou para muita gente. Esse bombeiro civil, que não quer se identificar, ajudou no resgate. Muita gente morta, gente até dentro de uma geladeira. E em cada caixão deviam ter sido colocado uma média de 5 a 10 corpos. Caixões de alumínio. Eu lembro que durante uma semana inteira eu não consegui me alimentar, porque o cheiro era muito forte e a cena era muito forte também. O Ministério Público chegou a denunciar 24 pessoas, entre elas o prefeito de Cubatão, executivos e o presidente da Petrobras. Evidentemente que todo acidente tem uma causa e nós temos que descobrir essa causa. Mas a ação penal foi trancada em segunda instância. Moradores e familiares receberam uma pequena indenização e casas em um bairro vizinho. O monumento em homenagem aos mortos do incêndio da Vila Socó está assim, abandonado, ignorado como a história. O caso ficou no esquecimento das autoridades, mas nunca de quem sofreu com a tragédia. Pessoas que esperam há 30 anos pela verdade. Morreu ninguém da minha família, mas morreu gente próxima, morreu colegas e morreu mais gente. Mas o que eu vou fazer? Se eu já pensou pegar uma pedrinha e jogar no centro do mar, o que vai acontecer? Nada. Mas com o desarquivamento do caso, essa história ainda pode mudar. A tragédia será discutida agora em âmbito internacional. Nós temos fé que a Corte Interamericana irá reabrir e após toda a análise de documentação juntada com essa inicial, tenho esperança e fé que o Estado brasileiro seja punido por essa tragédia e por essa não responsabilização dos culpados. Nós somos gente, né? Somos seres humanos, então a gente merecia que essa história fosse cavada e respondida pra gente.